vez você já teve a impressão que o tempo é líquido e escorre por entre os dedos? Então você precisa de um recipiente para conter a perda, o desperdício desse tempo. Porque tempo, como você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes, não tem como recuperar. Que bom que você está aqui! Esse é o Máquina de Tempo, o canal que vai te ensinar a organizar a sua vida como uma máquina eficiente em máxima produtividade. E hoje eu vou te explicar por que você não consegue fazer tudo o que você precisa ou tudo aquilo que você gostaria. Você vai aprender a usar o seu tempo de forma eficiente. Só para resumir, o vídeo de hoje é para te dar 5 dicas, que na verdade são 7 porque tem 2 dicas de bônus, de como você pode usar o seu tempo de forma eficiente e conseguir fazer mais com menos. Ou fazer a mesma quantia, mas ter mais tempo livre para você mesma. Eu sei, domar o tempo e evitar que ele seja desperdiçado é uma tarefa muito difícil, porque parece que o mundo vive em complô contra nós, para roubar o nosso tempo. Mas a boa notícia é que você é a única dona do seu tempo. E ele só será roubado, desperdiçado, tomado, se você deixar. Se você quer tomar o controle e o domínio do seu tempo e tornar a sua rotina muito mais eficiente, as 5 dicas a seguir são para você. Primeira dica para você usar o seu tempo de forma eficiente. Perceba, compreenda que o tempo é o combustível da sua produtividade. Você só consegue realizar as coisas que você precisa ou quer realizar se você tiver tempo. Imagine o seguinte, eu gosto de usar a seguinte analogia. Imagine que você vai fazer uma viagem de uma cidade A até uma cidade B e você vai ir de carro. Bom, se você vai ir de carro, você precisa de combustível para fazer o carro se deslocar da cidade A até a cidade B. Se você imaginar essa cena e associar isso com a sua produtividade, ficaria mais ou menos assim. Chegar na cidade B é aquilo que você deseja, são os seus objetivos, os seus sonhos, é o que você quer chegar na cidade B. Para chegar na cidade B, você precisa percorrer aquela distância entre a cidade A e a cidade B, certo? Essas seriam as tarefas que você precisa realizar para chegar até o seu objetivo, as etapas, as atividades, os passos. O carro é a sua ferramenta, que poderia ser um avião, poderia ser as suas próprias pernas, poderia ser uma bicicleta, assim como também varia as ferramentas que você utiliza dependendo do seu desejo, dependendo de onde fica essa cidade B, certo? Só que tudo isso só vai acontecer, você só vai chegar na cidade B se o seu carro tiver combustível. Traduzindo para produtividade, se você tiver tempo. Porque sem tempo, você pode ter as melhores ferramentas de produtividade que você não vai conseguir chegar na cidade B. Você não vai conseguir alcançar aquilo que você quer. O tempo é o combustível da nossa produtividade. E ficar presente para isso, aceitar isso, entender isso, concordar com isso, perceber isso, é o primeiro passo para você passar a usar o seu tempo de forma mais eficiente. Dica número 2 vem direto dos ensinamentos da minha mãe. Quem não valoriza o pouco, não tenho muito. Minha mãe sempre falava essa frase pra mim e ela sempre se referia ao dinheiro. Mas em relação ao tempo, é a mesma coisa. Cada minuto do seu tempo é precioso. Não menospreze aqueles 5 minutos que parecem insignificantes. De 5 em 5 minutos, você já sabe. É tipo, de grão em grão a galinha enche o papo? Mesma ideia. Dica número 3 para você usar o seu tempo de forma eficiente, ter uma rotina muito mais produtiva, é o seguinte: tenha clareza, de preferência por escrito, detalhadamente, o que exatamente você precisa realizar quando o tempo começar a correr. Se você quer usar o seu tempo da forma mais eficiente possível nas próximas 2 horas, você precisa ter esse escrito aí detalhado dos passos que você precisa dar para as próximas 2 horas. Se você quer usar o seu tempo de forma eficiente durante todo o seu dia, você precisa ter um escrito como esse para todo o seu dia. E aqui vem a dica bônus número 1 desse vídeo. Na hora que você for fazer esse detalhamento por escrito do que exatamente que você tem que fazer quando o tempo começar a correr, tenha em mente com bastante clareza
Quais são os seus desejos, os seus objetivos, os seus sonhos, as suas metas, o que você quer? Assim, você vai naturalmente planejar o gasto do seu tempo, o uso do seu tempo com coisas que são realmente importantes para você. E aí, além da eficiência no uso do seu tempo, você vai acrescentar também uma boa dose de eficácia. Você sabe a diferença entre eficiência e eficácia? Eficiente e eficaz? São duas palavras que costumam se confundir e muitas vezes a gente até entra em contato com o significado de cada uma, mas rapidinho a gente esquece. Se esse for o seu caso, eu já pensei nisso e eu fiz um vídeo lá no IGTV do meu Instagram, @prof_daisy. Entra lá, se você não me segue, já começa a me seguir. Entra no IGTV e procura por esse vídeo. A diferença entre eficiência e eficácia. Isso é bem importante para a sua produtividade. Agora, se você já sabe a diferença entre essas duas coisas, vamos para a dica número 4 para você usar o seu tempo de forma eficiente. Claro, não poderia deixar de estar aqui essa dica. Construa uma linha do tempo bem realista. Tenha definido desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir o que você vai fazer em cada horário. Divida de 1 em 1 hora ou de meia em meia hora, conforme funcionar melhor para você, e identifique quais são as tarefas que você vai fazer em cada hora. Ou dá para fazer o contrário, para cada tarefa que você precisa realizar, identifique que horas que você vai fazer aquela tarefa e qual será a sua meta de tempo para terminá-la. Isso também é bem importante. Se você costuma acompanhar os vídeos aqui do canal, você já sabe do que eu tô falando, você já me ouviu falando de linha do tempo várias vezes. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar linkado aqui uma playlist para você assistir. Maratona Máquinas de Tempo vai te dar ali uma sequência bem bacana para você entender essa lógica de organização, de produtividade, de eficiência. Dica número 5, viva a sua linha do tempo, porque não adianta nada ter uma linha do tempo e não viver ela, com disciplina. E um termo que eu acabei de inventar, Mind Clock. O que é isso? Seria a mente conectada com o relógio. Mind Clock, esse termo me veio à mente agora como a capacidade de a gente perceber a passagem do tempo, pra gente ficar presente para a passagem do tempo. Sabe, para não acontecer aquelas coisas do tipo assim, começo a fazer uma determinada atividade, esqueço do relógio, esqueço do tempo, e aí eu acho que passou 5 minutos, quando eu vou ver já passaram 2 horas. Isso é bem ruim também para nossa produtividade, porque às vezes a gente tem um planejamento e aquilo ali acaba gerando um efeito dominó que vai destruindo a nossa produtividade daquele dia. Então, essa mentalidade do tempo, que nós vamos combinar e chamar a partir de agora de Mind Clock, seria a mentalidade para passagem do tempo. Não sei do que eu chamo, mentalidade do tempo, mas é essa percepção, estar presente para a passagem do tempo. Então a dica número 5 é: viva essa sua linha do tempo conforme você planejou, com disciplina e com Mind Clock presente ali na mesa. Não se desconecte do relógio, que senão você perde ali o fio da meada, você perde a bússola e você vai para o rumo diferente do que você tinha que ir. E aqui tem uma coisa importante. Durante esse processo de você viver a linha do tempo, você ficar conectada com o relógio, né? Você ter presente o Mind Clock. Não sei se eu gostei dessa palavra. Acho que é satisfatória. Defenda também o seu tempo dos sabotadores da sua produtividade. Lembra daquela história lá do tanque de combustível? Imagine o seguinte, imagine que nessa sua viagem você se planejou para fazer a viagem em uma determinada distância com uma determinada quantidade de combustível, só que aí você não sabia, mas o seu tanque de combustível tem alguns buracos e parte do seu combustível vaza fora, parte do seu combustível é desperdiçado, é roubado, digamos assim. O que vai acontecer? Você não vai ter combustível suficiente para chegar até o final da viagem. A mesma coisa acontece com a sua produtividade. Se você não defender o seu tempo daquelas coisas do dia a dia que sugam o nosso tempo, que desperdiçam o nosso tempo, que eu chamo de sabotadores, você não vai ter tempo suficiente para concluir a tarefa.
Tem inclusive um vídeo já falando sobre isso aqui no canal que usa exatamente essa mesma analogia. Eu vou deixar ele linkado aqui também, porque se você achar que isso pode estar acontecendo com você, se você desconfiar que pode ser que você não esteja se defendendo adequadamente dos sabotadores da sua produtividade, dá uma olhada nesse vídeo. E agora a dica bônus número 2, para finalizar as dicas de como usar o seu tempo de forma eficiente, reflita como você usou o seu tempo. Identifique o que precisa melhorar e coloque isso em prática da próxima vez. Essa é uma etapa bem importante para a gente não virar água parada, sabe? Fazer sempre da mesma forma que não traz os resultados que a gente quer. Cuidado para não virar água parada. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, é tão importante para que as pessoas possam usar o seu tempo de forma mais eficiente. Vai ser bom para a pessoa e vai ser bom para todos aqueles que convivem com a pessoa. E se inscreva no canal. Se esse botão que tá aqui embaixo em algum lugar, escrito inscrever, se estiver vermelho, é porque você não está inscrito ainda. Clica nele para você se inscrever. Todas as segundas e quintas tem vídeo novo aqui no canal te ensinando a ser mais produtiva, mais organizada, mais eficiente. E eu vou falar uma coisa que faz tempo que eu não falo, mas que eu continuo acreditando. Ser mais produtiva é ser mais feliz. Um beijo e até o próximo Máquina de Tempo.